Oi pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre o material cerâmico. E com isso a gente encerra, tá, esse material. A partir da próxima semana a gente já vai começar a ver uma outra categoria. Bom, então para a gente finalizar a etapa dos materiais cerâmicos, hoje nós vamos ver um outro arquivo que está na minha página, que chama Materiais Cerâmicos Tipo 1, né? Que são os tipos de cerâmicas 2018. Então, vocês depois, com calma, acessem a página, peguem esse arquivo e acompanhem com o vídeo. Nesse arquivo, a gente tem do slide 1 ao slide 14 a fase introdutória sobre material cerâmico que a gente já viu na aula passada. Então, nós vamos começar a partir do slide 15, que é quando começa a ser falado sobre os tipos de fato de cerâmicas diferenciadas. Então, começando pelo slide 15, nós temos dois tipos de cerâmicas: as cerâmicas de alta temperatura e as cerâmicas de baixa temperatura. Obviamente que pelo nome a gente já percebe o que é. Mas, o que é uma alta temperatura para o material cerâmico? Isso que é importante a gente saber. A cerâmica de alta temperatura, ela é conhecida também como nome de stoneware, né? Ou seja, queima a alta temperatura. Essa queima, ela gira em torno de cone 8. O que seria o equivalente a esse cone 8, essa medida de temperatura? 800 graus Celsius. Então, vocês vejam, realmente é uma grande temperatura que os fornos precisam manter para que essa queima seja completa e parelha, tá? Então, essa é uma categoria de cerâmicas, tá? Elas também podem ser chamadas de irmãs das porcelanas, porque as porcelanas também elas são, vamos dizer, queimadas ou cozidas, como a gente também pode usar esse termo, em altas temperaturas, cone 6, cone 7, cone 8. Então, seriam cerâmicas equivalentes, ou seja, são aquelas que queimam, ou seja, que estabilizam a sua massa cerâmica a partir de uma grande temperatura. Importante a gente saber também que para manter essas temperaturas de queima parelha, ou seja, que seja queimado toda a peça por igual, sem deixar pontos de fragilidade dentro dessa massa, esses fornos eles ficam aquecidos ou queimando 24 horas ininterruptamente. Eles são realimentados para estarem sempre mantendo essa temperatura. Então, vamos ver se a gente consegue fazer uma visita a uma cerâmica que tem aqui na cidade. E aí vocês vão observar o que é um forno de alta temperatura, não tão alto quanto essas de alta temperatura, mas um forno que queima tijolos, telhas, que são as cerâmicas de argila, eles já vão apresentar uma temperatura significativamente alta e vocês vão poder perceber. Bom, a diferença entre ela e a cerâmica de baixa temperatura é que a de baixa temperatura, como o próprio nome já diz, ele vai fazer o seu cozimento ou a sua queima em fornos que chegam no máximo a cone 4, ou seja, no máximo eles vão chegar a 400 graus, que também já é uma grande temperatura, né? É um pouco mais até que a queima para as cerâmicas de argila, mas não se comparam às de alta temperatura. E aí, o que a gente tem com relação a isso? Elas podem ser brancas, tá? Muito frequentemente na cor avermelhada. Então, todas as cerâmicas que a gente tem de argila, elas são cerâmicas de baixa temperatura. Faz diferença para nós? Faz diferença, questão de utilização e questão de preço. Obviamente que as cerâmicas de alta temperatura, por todo um processo de cozimento com temperaturas mais altas, controles de cozimentos e de resfriamentos, porque imagina resfriar uma peça que foi queimada a 800 graus. Ela tem todo um procedimento adequado e ideal para que seja feito o resfriamento, porque senão eu vou ter outros defeitos, tá? Que não os que nós vamos ver daqui a pouco com relação à secagem, que vão aparecer em função de um resfriamento final, depois do processo de queima, sem controle e, obviamente, sem qualidade. Bom, passando mais em frente, a gente tem os grès, tá? O que é o grès? O grès é uma cerâmica, né, que tem essa terminologia de origem francesa e ela também designa uma cerâmica de alta temperatura. Ela é uma que nós chamamos de stoneware e como vocês vão observar no slide,
elas têm uma configuração, né, na sua superfície bastante diferenciada. Ela é equivalente, o GRESS é equivalente a uma cerâmica de alta temperatura. E elas são utilizadas em vários serviços de construção. Então, esse é um tipo de utilização de cerâmica de alta temperatura que a gente vai poder utilizar. E aí vocês vão ver os modelos no slide. A seguir a gente tem as porcelanas, mas as porcelanas nós só vamos citar, tá? Porque nós não usamos esse tipo de material cerâmico na construção civil. Mas a título de curiosidade, já que estamos falando de material cerâmico, nós temos as porcelanas sendo cerâmicas brancas, então obviamente a matéria-prima dela é diferenciada das outras, né? Ela é vitrificada, então ela tem um aspecto, né, de vitrificação, ela parece, a sua superfície fica como se fosse polida, espelhada, tá? E translúcida, e que ela queima em temperaturas ainda mais altas do que as cerâmicas de alta temperatura. Lembra, a gente falou que as cerâmicas de alta temperatura, elas queimam em torno de cone 8, a porcelana ela vai queimar em torno de cone 13, 14, ou seja, 1.300 a 1.400 graus Celsius. Isso é muito grande essa temperatura, tá? Vou dizer a vocês, é altamente quente, altamente controlado, tá? E nós temos isso muito para o mercado de adornos, de materiais de utensílios de copa e cozinha, né? Matérias de artesanais, né? Feitas à mão, mas são obviamente muito mais caras, né? E a gente não usa isso na construção civil, a não ser em algumas peças de isolante para fusíveis, tá? Mas aí vai ser em torres de alta tensão, em aparelhos de sistemas elétricos, não são cerâmicas que a gente vai usar tradicionalmente no nosso mercado de trabalho. Bom, agora, a gente tem ainda que falar um pouquinho sobre como é que é o processo da moldagem desses materiais cerâmicos. Então, o primeiro aspecto que a gente tem é que algumas delas podem conter corantes. Os corantes, eles são, em sua maioria, óxidos metálicos, como cobre, ferro, cobalto, entre outros, e eles servem para colorir a base, né, de esmaltes incolores, tá? E ele, basicamente, a gente poderia dizer que eles são o conteúdo de cor que tem nos esmaltes. E eles são muito característicos, tá? Na sua maioria, a gente tem o cobalto, que queima em azul, o cobre verde e vai até os avermelhados. Então, é apenas uma particularidade para a gente saber que é possível ter coloração dentro das minhas massas cerâmicas, né? Tanto a base de argila, como a base de louça, como as refratárias, tá? O que a gente tem que cuidar nesses casos, se for necessário, se a gente for se observar, é que a cor resultante, ela pode trocar um pouquinho em relação à cor que você pretendeu e que ela entrou, tá? Isso acontece porque as peças, quando elas estão nessa atmosfera, no processo de oxidação, os esmalte pode conter alguns ingredientes que a partir do momento que elas entram no processo de queima, eles têm uma coloração alterada, tá? Então, a única coisa que a gente pode observar de diferente é isso. Eu posso colocar um tanto de corante que eu penso que vai render, né, uma coloração que eu pretendo na minha cerâmica, e no final do processo de queima eu tenho algo um pouco diferente em função, né, dos incrementos que esse corante pode ter, e ele vai reagir diferente durante o processo de queima, mas nada que comprometa a resistência da peça. O processo de secagem. Então, nós temos, como a gente já falou no vídeo anterior, a gente faz a exploração do material, retira essa argila, ela é tratada, ela é homogeneizada, passa pelo processo de moldagem, né? A gente molda a peça cerâmica. Para a gente moldar essa peça cerâmica, nós não moldamos a argila sem nenhum incremento de água. A água faz parte do processo. Então, durante a moldagem ou conformação das nossas peças cerâmicas de argila, é preciso conter nesse processo em torno de 25% de água nessa massa. Senão a gente não consegue moldar no formato desejado. Por quê? Porque nós vamos sair num processo de moldagem de tijolos, de telhas, e eles têm reentrâncias e saliências que eu preciso de uma certa plasticidade na massa para poder ser trabalhada. Essa plasticidade quem vai dar é a água, ou seja, que vai dar essa maleabilidade
né, na peça para que saia na conformação que eu desejo. Eu fiz a moldagem da peça, né, com esse incremento de 25% de todo o volume dela ou todo o peso dela de água, e aí eu passo a etapa de secagem ao ar livre, tá? Quando eu tenho essa secagem ao ar livre, tá? Ainda mantém uma porcentagem de água em torno de 5%, tá? E durante o primeiro estágio da queima, por quê? Vocês vão observar, se Deus quiser, na visita, os fornos têm estágios de temperatura. Eu não abro um forno e ele já está aos 800 graus que eu preciso, ou aos 400 graus, ou cone 4 que eu preciso. Existem estágios, né, de temperatura. Então, ele entra numa temperatura, passa o outro, e essa passagem são os estágios de queima, e cada um desses fornos, que são todos acoplados continuamente, elas vão aumentando, tá? Então, essa água que fica 5% ainda do processo de moldagem, lembra que eu falei, a gente coloca 25% de água para fazer a moldagem. Durante a secagem ao ar livre, ela perde em torno de 20% e 5% ainda continua na massa. Esses 5% de água, eles vão precisar sair da peça. E essa saída da peça, ela tem que ocorrer no primeiro estágio de queima. Senão, você vai ter um comprometimento da resistência e da homogeneidade mais para frente da sua peça, tá? Então, no primeiro estágio, eu tenho que zerar esses 5% para eu ter a minha massa completamente homogênea, sem a água de amassamento, que a gente chama, para ela poder fazer seu cozimento parelho e depois processo de resfriamento e entrega ao consumidor do jeito que ele precisa, com a resistência que ele necessita. Uma coisa importante a gente falar é que durante esse processo de secagem ao ar livre que a gente está falando, o que vai acontecer? A gente vai perder em torno de 20% de água que tem nessa massa. Com isso, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma contração da massa, ou seja, eu tinha um volume, se eu perco 20% desse volume, obviamente, a minha massa vai reduzir, tá? E ela pode, com essa redução, reduzir até 20% do seu tamanho original, tá? E isso é uma coisa interessante, por quê? Porque depois ela passa para o processo de queima e vai perder ainda mais 5% daquela água de amassamento que a gente coloca no início para moldar a peça, e às vezes a gente se surpreende com o tamanho final da peça que você vai ter. Obviamente que nas indústrias cerâmicas eles sabem de todo esse processo é todo controlado, eu estou falando como se fosse uma coisa simples, na verdade ele é simples, porém ele é muito elaborado com a questão do controle da matéria-prima, controle da quantidade de água de amassamento, controle de secagem, né? Precisa ter um aquecimento dirigido e um resfriamento também dirigido e controlado para a gente chegar aos níveis de resistência e qualidade que a gente quer. Mas, como a gente vai perder 25% desse volume de água, a nossa peça, em tese, vai sair 25% menor. E aí as pessoas às vezes estranham. Bom, outra coisa importante a gente falar sobre o processo de secagem. Durante o processo de secagem, pode ocorrer alguns defeitos, tá? Os mais usuais são rachaduras, fissuras, algumas deformidades e a formação de algumas cascas, tá? Para cada um desses defeitos, a gente tem, digamos, uma solução, tá? Intrínseca que pode ser utilizada. Então, no caso das rachaduras e das fissuras, uma solução para que a gente não tenha, né? Ou cuidados para que eu não tenha esses defeitos, o que eu preciso? Uniformizar a espessura da peça e aumentar a plasticidade da massa. Porque se a massa está bem plástica, eu moldo muito bem, eu vou ter o que? Uma homogeneidade, né, nessa massa, então a quantidade de água é a mesma em todos os pontos. A hora que eu perder essa água, eu vou perder igualmente. Para isso, eu tenho que ter um processo de secagem e queima controlado, bem direcionado, né? E aí eu evito esses defeitos. Os defeitos de deformidade que a gente pode ter, e essas deformidades podem ser em função de ações mecânicas, tanto externas quanto internas, pode ser peso, vibração da esteira que leva eles para os fornos, algum esforço para você desformar antes de fazer o processo de secagem, né? Então, o que a gente tem? A recomendação para a gente evitar esse tipo de coisa, ou uma solução para esse tipo de problema, é você evitar mudar de lugar as peças durante a secagem. Porque, obviamente, quanto menos deslocamento eu tenho, menos possibilidade de deformar a peça para que ela chegue ao processo de queima
com a sua forma original e ideal. E a formação de casca, tá? A formação de casca, na verdade, é assim, a peça seca pela superfície, né? Fica com aquela casquinha seca, mas no interior ela ainda tá úmida. Quais são as soluções para a gente evitar esse tipo de defeito? Então, a gente pode fazer uma evaporação superficial mais lenta, ou seja, fazer com que ele perca a água dele mais lentamente, né? Ou acelerar os encaminhamentos que a água tem dentro da massa, do miolo para a superfície. Existe também alguns processos de secagem direcionado que favorecem essa perda de água bem homogênea na massa, que é o que acaba tendo que acontecer, senão a gente tem a formação da casca, né? Como tudo superficialmente. A parte superficial evapora rapidamente, então ela endurece, mas a massa interior, né, ainda fica úmido e aí causa o cozimento não parelho e vai dar as deformidades que a gente obtém depois da peça pronta. E aí a peça tem que ser descartada. Durante o processo de queima, tá? Então, durante o processo de queima, que a gente pode relatar ainda, é que quando uma argila, né, uma massa de argila é aquecido, então ela primeiro perde a água que ela tem quimicamente, que foi ligada a ela, e posteriormente ele perde a água de maturação, tá? Ou seja, parte do corpo dessa massa se funde e torna uma espécie de um vidro, uma vitrificação superficial, tá? Quando tem esse processo de vitrificação, o que acontece? As partículas de argila, elas se aproximam e a partir do momento que elas se aproximam, as ligações químicas ficam mais fortalecidas e eu tenho um tipo de cola que dá ao final desse processo uma peça mais resistente. Então, o processo de queima é exatamente esse. Ele vai tirar toda a água, primeiro a água de amassamento, depois a água, né, que se forma através das ligações químicas dessa massa, com a temperatura, né, ideal, ou seja, meu cone máximo de temperatura for atingido, essa massa ela se funde, forma uma característica vítrea, aproximando as partículas dessa massa, e é isso que dá a resistência final que eu preciso. Então, esse processo de queima é bem importante, né? Porque sem ele eu não obtenho o produto final que eu desejo, nem as propriedades que eu preciso para esse produto, né? Para esse material cerâmico. Então, eu preciso que algumas propriedades sejam cuidadas para serem atingidas, né? Então, o que eu preciso atingir com isso? Eu preciso saber o tipo e a quantidade de calor que eu preciso sobre esse material argiloso, tá? Para que não comprometa a peça e eu possa fazer o processo de queima do jeito que eu preciso. Eu preciso saber como o calor se comporta dentro do forno, tá? E uma das melhores maneiras que a gente tem para obter o que nós chamamos para o material cerâmico a queima perfeita, porque a queima perfeita é que vai me dar um objeto perfeito, né, com as características e propriedades que eu preciso de resistência para a utilização dela. Então, para eu ter uma queima perfeita, eu preciso entender exatamente como funciona a temperatura dentro do forno após o fechamento da porta. Para isso, eu preciso ter um forno bem dimensionado, eu preciso ter as esteiras que passam dentro deles funcionando muito bem, eu preciso conhecer como é que é a forma de propagação de calor dentro desse forno, tá? Por quê? Porque senão eu não obtenho o cozimento parelho ou a queima perfeita. Então, esses cuidados tem que ter e, obviamente, aí o engenheiro responsável pela planta, né, ou pela indústria cerâmica, é que vai fazer todo esse processo funcionar como se deve para a gente obter a queima perfeita e peças ideais e bem resistentes. Então, com isso, eu preciso conhecer a que temperatura é necessário para cada tipo de peça que eu vou utilizar. Então, a gente tem as queimas a temperaturas muito altas, né, que equivalem às cerâmicas de alta temperatura, que elas são maior do que cone 6. E as temperaturas baixas, que é em torno de cone 0,16, ou seja, em torno de 160 graus. Então, as
Altas temperaturas de fornos para as cerâmicas de alto desempenho ou de alta temperatura são fornos que vão gerar uma temperatura interna acima de 600 graus ou acima de cone 6, a partir de cone 6. E as outras que precisam de baixa temperatura, em torno de cone 0,16, que é 160 graus, eu tenho um outro tipo de forno e um outro tipo de transmissão de calor no seu interior. O das cerâmicas de alta temperatura, a partir do cone 6, a transferência de calor é na forma da irradiação, é através do sistema de irradiação. E as de baixa temperatura, ou as de cone inferior a 0,2, que é em torno de 160 graus, ela se dá por radiação, tá? Que é um método bastante eficiente para transferência de calor. Ou seja, eu ainda preciso estudar como o calor se propaga dentro do forno para eu chegar à temperatura ideal de queima e eu ter a queima perfeita. E a parte final de todo esse processo é a parte do resfriamento. Por quê? Porque eu entrei em fornos com vários estágios de temperatura, alguns chegam em torno de 200 graus, 180 graus, que são as de baixa temperatura, mas eu tenho as outras que vão queimar acima de 600 graus, podendo chegar até 1400 graus, tá? Ou seja, eu levo todo um tempo para atingir essa temperatura. E o mesmo cuidado nesses estágios de aumento de temperatura e de estabilização de temperatura de maturação, que a gente chama, eu preciso de toda uma forma gradual de resfriamento. Ou seja, eu preciso que a peça vá perdendo todo esse calor que ela adquire durante a queima, de modo que ele seja controlado e direcionado para ela não apresentar os defeitos, as fissurações e toda a deformação que pode ocorrer daí. Então, essa é uma parte muito importante, tá? E ele não pode ser rápido. Esse resfriamento, quanto mais rápido ele for, maior probabilidade da gente ter trincas nessas peças, tá? E um muito lento também pode fazer com que o material cristalize, ou seja, ele ultrapasse a estrutura que eu necessito para a resistência desejada. Então, com relação ao resfriamento, ele tem que ser controlado, ele tem que ser, dirigido, e ele precisa ser feito de modo que não seja nem tão rápido, nem tão lento. Você vai falar assim, como é não tão rápido, não tão lento? São estágios já controlados de tempo para que ele ocorra de forma dirigida. Ou seja, cada peça tem o seu tempo também de resfriamento. Obviamente que as que de baixa temperatura se resfriam muito mais rápido do que as que queimam a alta temperatura. Por isso eu tenho estágios e por isso que o resfriamento é dirigido. Cada uma delas vai ter um tempo diferenciado de resfriamento. E com isso, nós terminamos o nosso assunto de materiais cerâmicos. Eu espero ter sido clara para vocês. Procurei ser o mais objetiva possível para a gente não gastar tempo demais com essa fala. Espero que tenha sido esclarecedor. E não esqueçam que as atividades vão estar disponíveis, no dia 26, que é o dia de hoje, para vocês poderem fazer e, na verdade, amadurecer um pouquinho sobre esse assunto, porque a nossa prova vai chegar, ok? Beijo, pessoal!